Olha aqui, eu quero dizer a você o seguinte, eu só vou correr se a Maria do Rosário aparecer. Um forte abraço. Sport Comedy. Sport Comédia, tudo junto. O Corinthians acertou um patrocínio e avalia que a camisa deles vale 123 milhões e a do Palmeiras 81. Como é que é seu nome? Flávio. Flávio, quem te deu essa informação? Tá publicado hoje. Você viu o contrato? Posso fazer minha pergunta? Claro, mas eu quero fazer perguntas também, Não, entendeu? justamente. Sabe, a gente tá aqui para esclarecer, não é para todo mundo. Existe alguma chance desse valor de patrocínio aumentar pro ano que vem, já pensando nisso, ou só a partir de 2024, como vocês... Ô, Flávio, eu sou uma mulher extremamente objetiva, tá? E eu não trabalho com suposições, me disseram, eu ouvi falar, entendeu? O jornalista, ele tem que ser responsável, porque quando vocês falam, vocês são formadores de opinião. Eu não posso dizer que um contrato, que uma camisa de um clube é 123 milhões, porque me disseram, porque me falaram. Você viu o contrato? Estou perguntando. Não, eu posso passar a informação para você que o contrato, que o patrocínio da Crefisa é de 200 milhões. Aí vocês vão sair falando aí que o patrocínio é de 200 milhões. Vocês viram o contrato? Você viu o contrato? Você não viu. Então, como que pode falar que uma camisa de um clube vale 123 milhões porque falaram? Gente, por favor, o jornalista tem que ser responsável, tem que ter a certeza do que fala, entende? Eu vou te fazer a seguinte, falando ao vivo e a cores aqui para todo mundo, tá? Me prove que essa camisa do Corinthians, eles estão pagando 123 milhões, me provem, eu quero ver o documento, eu quero ver o papel. Que eu pago 123 milhões eu aumento, eu sou a patrocinadora, eu sou a presidente, entendeu? Eu pago 123 milhões, mas eu quero que vocês me mostrem o documento. Eu quero que comprove que essas empresas que estão patrocinando o Corinthians pagam 123 milhões de reais por ano. Boa noite, gente. Esporte Comunitário começando aí nesse dia 11, já pro dia 12 de outubro, né? Parabéns ao Dia das Crianças, parabéns à Nossa Senhora Aparecida. Vamos falar do Palmeiras hoje. Isso é uma declaração da presidenta Leila Pereira falando sobre o patrocínio do Corinthians, que gira em torno de 123 milhões. Ela disse que gostaria que provasse, né? Ela até disse para o repórter se tem algum papel que prova que o Corinthians tem esse valor em patrocínios, né? E que ela dobraria o patrocínio do Palmeiras, se caso isso fosse verdade, né? Então ela meio que desdenhou do patrocínio, dizendo que é um patrocínio fake, na visão dela. Nós vamos falar sobre isso, mas antes eu peço que se inscreva no canal, deixe um like, comenta, compartilhe e vamos juntos. Eu acho que foi meio que infeliz, né? De uma certa forma ela dizer isso. Não é porque eu sou corintiano que eu estou dizendo. Mas a presidenta Leila, presidente, tem que pensar no Palmeiras. Tem que pensar em contratar jogadores e montar um time de acordo com o treinador que a senhora tem. O melhor treinador de futebol brasileiro hoje é o Abel. Indiscutível, eu sou fã dele. Mas com relação a patrocínio, a senhora é presidenta do Palmeiras. Corinthians é outro caso. E eu não estou defendendo. Eu até acho que é muito. Se fosse isso, o Corinthians não estaria endividado e quebrado do tanto que está, devendo para todo mundo e sem condição até de contratar jogadores. Até é de se discutir. Mas eu acho, presidente, a minha questão que eu levanto aqui é que a senhora tem que pensar no Palmeiras. Pensar em investir no Palmeiras. Até porque o Palmeiras precisa e tem que ganhar muitos títulos na próxima temporada. Então, assim, não como investidora, não tem que trazer jogador para vir quebrar o clube, como a senhora disse. Mas também não pode deixar de trazer jogadores para fazer com que o Palmeiras ganhe os títulos, para que o Palmeiras tenha um retorno, que são o
valor pago de premiação pela conquista de campeonatos. O Palmeiras deixou de arrecadar com campeonatos que perdeu, Libertadores, o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras ainda está um pouco distante do Botafogo. Então, assim, é isso que a senhora tem que se preocupar. Esquece o Corinthians, esquece o avião, que o avião a senhora disse que é da senhora. Então, esquece o avião e foca no Palmeiras. E foca em fazer esse Palmeiras campeão. Entendeu? O Palmeiras realmente ganhou título. Se está ganhando, graças ao Abel Ferreira. Mas precisa se contratar. Não se pode dizer que o Palmeiras tem um elenco ruim. Não tem. Mas o Palmeiras quer muito de produção. Sente muito a falta do Dudu, seu principal jogador. Então, presidente Leila, pensa no Palmeiras, invista no Palmeiras, contrate jogadores para o Palmeiras e faça o Palmeiras campeão, porque o Palmeiras merece. O elenco do Palmeiras é sensacional, mas falta banco. Falta um zagueiro para ser reserva do Gustavo Gomes, falta um meia para ser reserva do Rafael Veiga, falta um atacante para ser reserva do Dudu, falta um centroavante para ser aquele cara que faça gols. O Palmeiras não tem o centroavante. O Rony para mim é ponta. Então, assim, faltam peças, né? Então pense nisso e esqueça o rival. O Corinthians é outro caso. E não estou dizendo porque sou corintiano, mas sim em dizer que em relação a isso, o Corinthians cuida do Corinthians e o Palmeiras cuida do Palmeiras. Avião não ganha campeonato. Jamais. Se o avião é da senhora, então foca no Palmeiras e esquece ele. Deixa para viajar a hora que tiver o Natal, tiver outras coisas. Foca agora já de pensar no ano que vem, em contratações. Traga reforços. E já que a senhora disse que duvida com relação a esse patrocínio, que até eu posso dizer que duvido, porque o Corinthians está numa situação complicadíssima, graças ao presidente que nós temos, que é o senhor Duírio, que é um ótimo presidente, é o melhor presidente da história do Corinthians. Indiscutível. Se fosse metade do que o Paulo Nobre foi para o Palmeiras, eu acho que o Corinthians realmente já tinha ganhado umas 5 Libertadores. Então, assim, foca no Palmeiras e esquece o Corinthians. E em relação a reforços, traga reforços, porque o Palmeiras precisa contratar. Já pensa num planejamento para o ano que vem e atenda o Abel Ferreira. Certo, presidenta? Porque aí sim a senhora vai chegar no nível que o presidente Paulo Nobre é. Foi até hoje o melhor presidente do Palmeiras. Tirou dinheiro, reconstruiu o Palmeiras. Entendeu? Então o Palmeiras hoje se deve a estar nessa situação ao senhor Paulo Nobre. Parabéns, Paulo Nobre. E ao Abel, que é um treinador que eu sou fã. Vou conversar com o Casagrande. Casagrande, tudo bem? O que você vê em relação a essa declaração da presidenta Leila discordando, duvidando que o Corinthians receba 123 milhões de patrocínio aí, com a camisa, os patrocínios? O que você vê em relação a essa meio que discórdia da presidenta Leila? Boa noite, Casa. Boa noite a todos, né? Cada um duvida do que quer, né? Às vezes até eu duvido de um time como o Corinthians tá devendo marmita, não paga jogador, não contrata ninguém e ter esse patrocínio. É de se duvidar. Eu concordo com a Leila, mas também discordo quando a Leila tá pensando no Corinthians e esquecendo do Palmeiras. Às vezes o Corinthians está incomodando tanto a Leila que ela acaba esquecendo que o Palmeiras hoje é o foco da atenção. O Palmeiras realmente sentiu a eliminação da Libertadores, sentiu a falta do Dudu e sente realmente o Abel mais bravo porque ela não contrata os jogadores que ela precisa contratar. Então, presidente da Leila, eu acho o seguinte, tem que focar no Palmeiras, porque o Palmeiras precisa ganhar a Libertadores, não pode realmente ficar um ano sem ganhar esse campeonato, que é uma obsessão da torcida. Ganhou 2 com o Abel, poderia ter ganhado a terceira. Então, assim, foca em contratar, por exemplo, o Bruno Henrique, jogador que está no Flamengo. Eu acho que cairia como uma luva no Palmeiras. Pensa num centroavante. Talvez eu sugeriria um nome que mais pode ser a cara do Palmeiras. O Caleri, que está no São Paulo. Quem sabe, né? Então, arrancaria muitos suspiros dos palmeirenses, né? O Dudu mesmo já disse que gostaria de ver ele com a camisa do São Paulo. Mas é difícil, né? Eu acho que ele não vai trocar o São Paulo pelo Palmeiras, apesar do muro estar perto, né? Então, assim, o Palmeiras precisa
fazer o título aparecer de novo. Então contrate jogadores, contrate um substituto para o Veiga, porque desde que o Danilo e o Scarpa saiu, o Palmeiras perdeu aquilo que tinha, a espinha dorsal do time, né? E a senhora não lhe pôs à altura. Então assim, esquece o Corinthians, independente se o Corinthians tem ou não esse patrocínio, eu acho que a senhora tem que esquecer e o foco é o Palmeiras. O Palmeiras realmente precisa ser focado e muito, porque é uma equipe grande e que necessita de títulos. E tem o melhor treinador do futebol brasileiro, que é o Abel Ferreira, que para mim é um injustiçado junto com o Dorival de não ser o treinador da seleção brasileira. Então assim, ele pediu reforços, o senhor ainda não trouxe. Planeje o time para a próxima temporada, que aí sim o Palmeiras realmente vai, para mim, ganhar títulos. E continuo pensando que o Palmeiras hoje é o melhor time do futebol brasileiro e tem o melhor treinador do futebol brasileiro, mas ainda precisa ser atendido na questão de reforços, já que a Crefisa tem dinheiro e a senhora mesmo disse que poderia realmente fazer e aumentar caso o Corinthians receba esse patrocínio, que a senhora discordou e duvidou achando que é fake. Então é o seguinte, pense em investir no Palmeiras e traga realmente reforços. Não economize nessa questão. Não traga jogador de 30 nem de 50, mas traga jogadores que o Abel peça. Aí sim a torcida vai ficar feliz e nem vai lembrar que a senhora tem um avião, como a senhora mesmo disse que é da senhora. Então, realmente é da senhora, mas a senhora empresta para o Palmeiras viajar. Então esqueça um pouco e foca no Palmeiras. Esquece rival e foca no Palmeiras. Esse é o meu conselho, porque é o seguinte, rival está pensando no rival e está esquecendo do Palmeiras. E a senhora está preocupada com o rival. Então assim, é um pouco demais, né? Pense em contratar um jogador para ser o substituto do Veiga quando ele estiver na seleção, ou mesmo quando ele sair, e até o substituto para o Dudu. Eu acho que o Palmeiras precisa de peças de reposição. O time é bom, precisa contratar. Essa é a minha opinião. Com certeza. Torcedor, o que vocês acharam torcedor palmeirense, desse comentário da presidenta Leila? Foi infeliz dela comentar do Corinthians? Acho que foi um pouco demais, né? Ela deveria dizer para o repórter: minha opinião, não quero saber do Corinthians, eu vivo o Palmeiras. O Palmeiras é importante para mim. Eu sou presidenta do Palmeiras. Como ela disse que era torcedora, que eu acredito que seja, esquece o Corinthians e foca no Palmeiras. Ô Casa, você acha que é decepcionante o Palmeiras não estar brigando pelo título do Brasileiro? Você acha que ainda dá para brigar? Dá para brigar se o Botafogo tropeçar, mas tá difícil, né? Então assim, é importante frisar, o Palmeiras ganhou títulos esse ano. Então assim, não tá uma temporada ruim, mas ainda assim sente a falta do Dudu, que é um grande jogador e que fez e faz a diferença. Então assim, eu acredito que ainda dá, se o Botafogo perder, né? Mas eu acredito que para a próxima temporada é o foco, né? E a presidenta Leila contratar, esquecer um pouco as picuinhas, né? E montar um Palmeiras que realmente vai incomodar e tendo peças de reposição. Essa é a minha opinião. Com certeza. Gente, deixa um like, comenta, compartilha e vamos juntos. Que Deus abençoe e tamo que vamos.